O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não, ia mandar você fazer homilia, isso sim, não. Aqueles que puderem podem se sentar. Estimado irmão, Padre Evandro, estimados irmãos e irmãs em Cristo, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a vocês uma calorosa salva de palmas ao Padre Evandro. Isso. Eu vou explicar por quê. Nas últimas semanas ele estava extremamente empenhado para que acontecessem a confecção dos nossos tapetes. Ele entrou em contato, para se imprimir, os tapetes e fazermos uma coisa muito bonita, em honra e adoração ao nosso Deus, juntamente, com todas as equipes e pastorais. Mas não era essa a vontade de Deus. E nisso nós queremos então afinar o nosso coração. Os tapetes, eles são extremamente importantes e bonitos. Mas se nós não tivermos um cuidado e uma atenção muito especial, eles podem roubar o verdadeiro sentido da nossa festa. Então, meu irmão, muito obrigado pelo seu empenho, sua dedicação, mas o Senhor preferiu este modo. O Senhor preferiu esta forma. O Senhor preferiu para nós estarmos juntinhos dele. O nosso coração ser todo para ele, não ficar sendo dividido, mas o respeito. E mais uma vez digo, não tem nada de ruim, muito pelo contrário, eu amo. Eu fazia e faço com muito amor também os tapetes, e ficava ansioso para que chegasse esse dia, mas o Senhor fala aos nossos corações. Hoje o nosso olhar é todo dele, a nossa vida é toda dele, a nossa adoração é toda para ele. Tudo aquilo que nós pensamos em fazer para adorá-lo, mas que pudesse roubar o verdadeiro sentido e atenção a ele, nós queremos então nesta noite mostrar ao Senhor toda a nossa gratidão. Vamos olhar para ele,
e dizermos: Senhor, eu te adoro, eu te amo, porque quisestes ficar conosco, quisestes democratizar a vossa mística. Eu admiro os meus irmãos evangélicos. Muitos deles cultivam, queridos irmãos e irmãs, uma fé a Cristo pela oração e pela palavra. Muitos santos e santas da nossa igreja cultivaram essa mística pela oração, pela palavra, por uma vida de amor e sacrifício a Cristo. Mas foi pensando em mim, foi pensando em você, que ele quis ficar na Eucaristia, para ser para mim, para ser para você, verdadeira comida, verdadeira bebida. Ele quis, querido irmão, querida irmã, ficar na Santíssima Eucaristia para nos alimentar, mas não alimentar fisicamente como antes era o maná. O maná, aqueles que se alimentaram do maná morreram. Nós que nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, nós não morreremos, irmãos. Nós teremos a vida eterna. Aqui há uma distinção muito clara daquilo que é extremamente vivido por nós enquanto cristãos católicos, porque nós amamos a palavra, e a palavra do Senhor é uma palavra tão clara, queridos irmãos, que a única coisa que nós podemos fazer é nos colocarmos de joelhos. É impossível compreender o mistério que nós celebramos hoje. Jesus está todo, corpo, sangue, alma e divindade naquele simples pedaço de pão e na migalhinha que você e eu recebemos, que devemos ter todo o cuidado para não cair. Está ali todo o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Está ali naquele cálice com o vinho todo o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Por isso, quando nós recebemos a Santíssima Eucaristia, queridos irmãos, nós devemos demonstrar a Cristo toda a reverência, toda a adoração, toda a gratidão, tudo que nós tivermos de melhor para Deus, porque Ele quis ficar ali. Todos os nossos sentidos Ele nos traz, por isso é impossível compreender simplesmente pela razão o mistério que nós estamos celebrando aqui. Os meus lábios, o meu paladar me trai. Quando eu comungo, eu não sinto gosto de sangue e carne. Os meus olhos me traem. Quando eu não vejo corpo e sangue, eu vejo pão, eu vejo vinho. Quando eu me aproximo, eu sinto no meu olfato o cheiro de vinho, de pão. Mas, querido irmão, tem algo que não nos trai, é a nossa audição. E quando nós abrimos então o nosso coração, quando nós, queridos irmãos e irmãs, deixamos com que esta palavra, ouvida por nós, ela chegue até o nosso coração, não tem como não se render em adoração a Deus. Não tem como não querer ficar com Ele. Não tem como fazer todo o esforço do mundo para que eu não deixe de estar com Ele na Santíssima Eucaristia, porque os meus ouvidos ouvem o próprio Senhor me dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Onde está a morte? Qual poder ela tem sobre mim? Que vivo então a minha vida em comunhão, que vivo então a minha vida empenhado em estar em estado de graça e comungar sempre que posso e tenho esta oportunidade, o corpo e sangue de Cristo. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne. A carne, queridos irmãos, que Cristo ofereceu na cruz por nós, para a nossa salvação. É esta carne que você comunga. É este corpo oferecido por amor, ressuscitado,
que foi, querido irmão e irmã, para nós, instrumento da nossa alegria e eterna salvação, agora ele é para você alimento. Pão, vinho, alimento para a sua vida, alimento para a sua alma. Porque quando eu e você comungamos, queridos irmãos, aquele alimento, ele pode ficar pouquíssimo tempo junto conosco, porque ele vai ser por mim digerido, pelo meu corpo, trazendo para mim as forças necessárias, assim como você se alimenta das proteínas, dos carboidratos, de toda a alimentação que você tem, que fazem com que você se sinta fortalecido para realizar as suas atividades e manter a sua saúde. O corpo e o sangue de Cristo, que são verdadeira comida e bebida, são para a nossa alma, irmãos. Eles nos alimentam para a eternidade. Aquele que vive somente vivendo a sua vida e se alimentando com os alimentos para o corpo, vai morrer, mas vai morrer de forma definitiva. Mas aquele que comungar do corpo e sangue de Cristo vai morrer, mas para a eternidade, vivida junto de Deus. Porque o Senhor, Ele mesmo, queridos irmãos, continua dizendo ao nosso coração: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Esta vida aqui, queridos irmãos, é Zoé, vida eterna. Se você não comunga do corpo e sangue de Cristo, você não tem vida eterna. O Senhor quis isso. O Senhor quis ficar comigo, quis ficar conosco na Santíssima Eucaristia. E aí, o que nós fazemos? Nós trocamos Ele pelo descanso no domingo. Nós trocamos Ele para ficarmos em casa preocupados com coisas do trabalho. Nós trocamos Ele preocupados com os trabalhos da nossa faculdade, nossos trabalhos acadêmicos. Nós trocamos Ele, queridos irmãos, para curtirmos alguma balada, festa com outras pessoas. Nós trocamos Ele por pessoas. Quando Ele, queridos irmãos, quis ficar conosco. Como nós somos capazes de permitir que isso aconteça conosco? Por isso, esta celebração, queridos irmãos, ela precisa ser verdadeiramente uma tomada de decisão a cada um de nós, de querermos viver esta comunhão cada dia maior e mais intensa com o Senhor. Muitos de nós acabamos comungando do corpo e sangue de Cristo de modo indevido. E eu nem vou falar hoje de pecado, eu vou falar de postura. O Fábio falou algumas coisas no início da missa. Se você comunga diretamente na boca, ótimo, meu irmão. Ótimo, continue assim. E quando você se aproximar do ministro, coloque a sua mão para trás, o ministro vai saber que você vai comungar diretamente na boca. Mas isso não quer dizer que esta é a maneira melhor ou pior, não. Porque depende muito do coração. Porque se não ajoelhar, a minha vaidade, o meu orgulho, a minha prepotência, a minha arrogância, não vai adiantar nada me ajoelhar fisicamente. Mas se você comunga diretamente pela sua própria mão, porque o Cristo é comida, então você come, você se alimenta. Eu costumo dizer, e para muitos fica duro até dizer, eu já sou um adulto, eu não como na boca, eu como com a minha mão. E comendo com a minha mão, eu quero demonstrar que aquele pão que o Senhor, de modo simples, quis oferecer para mim, é por mim tomado, é por mim digerido, é por mim acolhido com tudo que eu tenho de mais devocional dentro de mim, de mais carinhoso. Por isso, eu dizia nas missas, que nós celebramos da primeira Eucaristia, você é destro como eu. Se você é destro como eu, a sua mão direita, ela fica embaixo da sua mão esquerda. Não fica com as duas mãos espalmadas. Tem pessoas que vão comungar e vêm com as duas mãos espalmadas.
Eu, como destro, vou colocar na mão direita. Aí, quando eu coloco na mão direita, a pessoa faz bem assim com a Santíssima Eucaristia, e meu coração vai lá e eu falei, por que eu não sabia que ela era canhota? Ô Senhor, o Senhor podia me dizer. Mas porque eu não sou capaz de identificar, eu vou ajudar. Então eu sou destro, então eu vou me aproximar. Eu não comungo diretamente na boca, eu comungo na minha mão. Então eu vou me aproximar colocando a palma da minha mão direita embaixo. Vem aqui para mim, por favor, me ajuda. Segura. Eu sou destro, então a palma da minha mão é embaixo e a palma esquerda em cima. Esta minha mão esquerda vai servir como uma patena para mim, onde eu vou amar e adorar o Senhor, estendendo para Ele minhas mãos e o meu coração. E recebendo então o Senhor na palma da minha mão, eu vou comungar, porque eu sou destro. Se eu fosse canhoto, eu colocaria a mão esquerda embaixo, e eu comungaria com a minha mão esquerda, o corpo e sangue do Senhor, olhando para o ministro, de frente para o ministro. Ninguém deve andar com a Santa Eucaristia. Nós só andamos com o Senhor na Santíssima Eucaristia em duas ocasiões, irmãos, que são exatamente nas festas dedicadas ao corpo e sangue de Cristo, Quinta-feira Santa, que nós celebramos a instituição do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, e hoje, Quinta-feira de Corpus Christi, lembrando essa data. Então você não pega a hóstia e sai andando com ela, você não pega a hóstia e dá a bênção com ela, não pode. Você não pega a hóstia, estende a hóstia para Jesus crucificado e mostra para Ele se é Ele que está ali para você. Você demonstra o seu amor. Então a sua palma da mão, se você comunga mais uma vez na mão, se você comunga diretamente na boca, não precisa nem ouvir o que eu estou dizendo. Então você recebeu, então você olha depois na palma da sua mão se tem algum fragmento, e com todo cuidado você vai perceber se tem, e aí você vai voltar para o seu lugar e vai adorar o Senhor. Ele está dentro de você, você não precisa ir para o Santíssimo, Ele é você agora, você é o Santíssimo. A pessoa vai lá e comunga e vai para o Santíssimo, fazer o quê? Ela é o Santíssimo agora? É você agora o Santíssimo, e é você que depois vai ser o ostensório lá na rua. E aí a pessoa comunga, sai lá na rua, a primeira coisa que ela faz é acender um cigarro. Eu falei, pô, aí não dá, né? Ou sai daqui, a primeira coisa que ela faz é xingar o outro lá. Ela sai daqui, a primeira coisa que ela faz é reclamar quando chega em casa, para o marido, para o filho, para a vida. Que ostensório é esse? Nós devemos, queridos irmãos, é amar e adorar aquele que se fez alimento por mim. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então eu dou testemunho, eu vivo uma vida eucaristizada, eu busco mostrar verdadeiramente que o Cristo que morreu por mim, me alimentou e que em mim habita, Ele age poderosamente. Mas aí, o que nós percebemos é que falta em nós esse testemunho de amor na hora da postura. Tem pessoas que também vão pegar a Eucaristia, não pega a Eucaristia, se recebe. Espera o ministro com todo o zelo colocar na sua mão ou na sua boca. Volta e faz isso. Porque o Senhor, queridos irmãos, Ele não está igual um morto dentro do sacrário, não. Ele está vivo. Nós não estamos ali diante de um cadáver, não. Por isso o Senhor quis ficar junto de nós. E a igreja, como mãe sábia, ela nos chama a adorar o Senhor, a estar com o Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma vez escrevendo para sua prima, ela disse, olha, Jesus está no sacrário para você.
para você. É para você que Jesus está no sacrário. É para você ir lá amá-lo, adorá-lo. É para você ir lá e viver exatamente esta permanência de amor com Ele e por Ele. É lá que Ele está, queridos irmãos, e glória a Deus que nós, enquanto Igreja Católica, temos o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor para nos alimentar e para ser amado e adorado por nós, porque eu sou um pobre e eu não aguentaria viver a minha vida de amor, testemunho, oração e mística a Cristo sem Eucaristia. E aí eu fico me perguntando, como pode um cristão católico que recebe a primeira Eucaristia e depois não vive uma vida eucarística? Como pode um cristão católico que sabe que Jesus é a razão, o sentido para a vida e a única forma que nos mantém de pé para resistir a todas as dificuldades dessa vida, troca Jesus por coisas do mundo? Não dá. Não dá, queridos irmãos, racionalmente pensando, não dá. Por isso essa data é tão significativa para nós. Por isso o Senhor hoje quer que nós olhemos para Ele, queridos irmãos. Quer que nós olhemos para Ele e possamos dar a Ele tudo aquilo que Ele merece. Uma postura digna, um testemunho digno, uma adoração digna, uma vida digna, um coração digno de buscar cada dia viver esta vida com o Senhor e ser com Ele comunhão. A segunda leitura de hoje, queridos irmãos, 2 versículos, mas que estão sempre nas nossas missas para nos recordarem que nós devemos ser um só corpo no Senhor. Por isso a igreja, quando nós celebramos a Eucaristia, ela, realizando então este memorial do Cristo, pede ao Espírito Santo que venha sobre as espécies do pão e do vinho, para transformá-las no corpo e sangue de Cristo. Depois a igreja pede pela igreja em si, pelo povo, o Espírito Santo, para que eles, comungando, sejam então um só corpo, um só Espírito no Cristo. Por isso diz o texto, porque é um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. É a Eucaristia que gera a unidade, é a Eucaristia que gera em nós, queridos irmãos, comunhão. É a Eucaristia que faz, então, com que cada um de nós, unidos a Cristo, estejamos unidos ao irmão. Aquele que recebe a Eucaristia e por ela é alimentado, alimenta o irmão. Aquele que recebe a Eucaristia e por ela é instruído, instrui o irmão. Aquele que recebe a Santíssima Eucaristia e por ela é iluminado e fortalecido, ilumina e fortalece o irmão. Aquele que recebe a Santíssima Eucaristia e por ela é alimentado, dá testemunho de amor ao irmão. Se isso não acontece, queridos irmãos, provavelmente nós não fazemos comunhão com o Senhor. Não é Ele que não faz, somos nós que não fazemos. O efeito não está na Eucaristia. Eu só aceitei ser padre estudando teologia porque a realização do sacramento não depende de mim. Ex opero operato. É a obra realizada. Não depende da minha santidade, não depende de uma vida de graça que eu viva, não depende de nada de bom ou de pior que eu venha fazer, não depende de mim. É o próprio Cristo que realiza isso. Porque se dependesse de mim, eu não teria nenhuma dúvida de dizer não, eu não me coloco nesse lugar. Mas é porque o Cristo, Ele ama tanto cada um de nós, que Ele utiliza até mesmo daquele instrumento mais defeituoso para fazer a mais bela melodia. Usou a mim e usa tantos outros, queridos irmãos, porque Ele quis ficar conosco. Ele quis olhar para mim, para você e dizer, você não é capaz sem mim. Você não pode fazer nada sem mim. Você não vai resistir às tentações se eu não te alimentar, se eu não for para você
verdadeira comida, verdadeira bebida, você não vai aguentar. E foi pensando nos pobres, foi pensando em mim, foi pensando em nós, irmãos. Por isso nós não somos os melhores, nós somos os piores. Nós somos aqueles que dependemos e queremos continuamente depender do corpo e sangue de Cristo para perseverarmos com confiança. Como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do meu Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. É o Cristo agindo em mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como aquele, o maná que nós acabamos de ouvir, que alimentou o povo no deserto. Aquele só alimentava o físico. Eu alimento a alma. Eu conduzo aqueles que recebem o meu corpo e o meu sangue neste caminho de vida e de vida eterna. Então peçamos, queridos irmãos, peçamos neste dia que o Senhor, na sua graça, venha poderosamente sobre cada um de nós e nos dê um amor ainda maior por Ele. Que possamos, ao comungar do corpo e sangue do Senhor, possamos demonstrar isso com todo o nosso corpo. Postura, testemunho, palavra e ação. Que sendo, queridos irmãos, hoje, este ostensório que vai sair daqui, iluminando o mundo com a presença do Cristo, nós possamos verdadeiramente mostrar ao mundo o quanto nós amamos o Senhor. E Ele, alimentando a nossa vida, é capaz de realizar da nossa pobreza graças e coisas extraordinárias. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.